Fecha teus olhos. Nós estamos esse sábado santo, vivendo essa espera. O Senhor que desceu à mansão dos mortos, o Senhor que com a morte nos trouxe a vida. A morte não é o fim, a morte é o começo. Neste sábado santo nós estamos aqui para renovar a nossa fé e para professar que Cristo está vivo, mas é preciso com Ele passar por todo esse caminho de morte para termos a ressurreição. Mas a ressurreição é a nossa fé que nós tanto temos e estamos alicerçados nela. Por isso vamos cantar só esse refrão: eu ressuscitarei. Somente o refrão. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. No dia final. Canta isso. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Ressuscitarei no dia final. No dia final. Eu quero ouvir você. Eu ressuscitarei. Canta forte. Pode ser melhor. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia final. Eu quero ouvir agora realmente só você. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. No dia. Amados irmãos, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante dessa linda emoção que o Senhor nos concede, diante do que é esse momento tão forte para nós, nós estamos numa semana muito abençoada, e nós falamos a semana maior, a Semana Santa. Hoje não é um dia de tristeza, hoje foi um dia de recolhimento. Depois de tudo que nós passamos no dia de ontem, a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, aonde vivemos toda a paixão do Senhor, como o Padre Roger disse para nós na pregação anterior. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele a deu por amor. Quem matou Jesus? Quem foi que matou Jesus? O amor. O amor, essa entrega. Ele se entregou por morte, e morte de cruz. Só que nós estamos embasados numa fé, e cremos, e professamos, que ao terceiro dia Ele está vivo no meio de nós. E nós, eu, Padre Bruno e você, temos a grande obrigação de sermos anunciadores
desta boa notícia. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. À noite, na missa da vigília, eu celebro a missa das 4 horas da manhã, a missa da ressurreição, mas nós já vamos proclamar isso, Ele ressuscitou verdadeiramente, vamos proclamar o aleluia, que ao decorrer dos 40 dias da quaresma, nós silenciamos, mas ao sairmos deste acampamento, deste momento de tanta fé, é preciso sairmos com uma grande missão, de sermos anunciadores da boa notícia. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, e nós também vamos ressuscitar, em nome de Jesus, amém? É preciso ressurreição. Essa é a última pregação deste acampamento, porque nós teremos a Santa Missa da Vigília, às 20 horas, 21 horas, depois teremos a adoração, às 2h30, logo em seguida com a missa às 4 horas da manhã, e vamos proclamar a ressurreição, vida nova, Páscoa, é isso, é passagem de uma vida velha para uma vida, e quem precisa de vida nova aqui, diga eu. Todos nós precisamos desta vida nova, todos nós somos necessitados dessa ressurreição. Quando me passaram a colocação deste acampamento, assim como o Padre Roger e tantos outros padres, desde ontem nós estamos nos confessionários, graças a Deus, atendemos muitas pessoas, e é muito gratificante você saber que ao traçar o sinal da cruz, ministrando uma palavra, você está dando àquela pessoa, pela graça de Deus, uma vida nova. Nós proclamamos isso. Eu, pelo ministério da igreja, vos concedo o perdão e a paz, e te absolvo dos teus pecados. E ali traçamos o sinal da cruz. Naquele momento do sacramento penitencial, a vida nova é dada àquela pessoa. E se aquela pessoa saísse do confessionário naquele momento e viesse a morrer, o céu, preste atenção, se ela fez a devida confissão, o céu é garantia, e a ressurreição é o que lhe aguarda. Eu e você, nós almejamos a ressurreição, nós professamos, amados, falar de ressurreição é questão primária da nossa essência cristã. Lá em Hebreus, no capítulo 6, diz o seguinte: por isso deixemos agora as instruções elementares sobre Cristo e elevemos ao ensinamento perfeito, sem novamente pôr os alicerces, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina acerca dos batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos. Ou seja, é questão primária, faz parte da nossa essência, é parte fundamental da nossa fé. E quando nós entendemos mais sobre ressurreição, nós nos tornamos cristãos mais maduros. Mas o que é que a gente tem tocado? O Padre Jonas ontem, nas funções da Sexta-feira Santa, falou do paganismo, deste mundo pagão que nós estamos enraizados, vivendo, e o paganismo que tem entrado neste mundo, que tem tirado a nossa fé, que tem tirado a nossa essência, quer encarar que esta vida, ela está apenas alicerçada nesse plano real, e é só aqui,
e aí você tem que viver, você tem que aproveitar bem a vida, e nós esquecemos que nós somos feitos para a vida eterna. O paganismo que tem entrado em nosso meio não quer falar de ressurreição, não quer falar de céu, quer colocar essa vida como se fosse aquilo tudo. E depois ainda fala o seguinte: olha, depois que você morrer, acabou. E nós que professamos uma fé, que cremos, nós sabemos que nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Então, se eu sou do céu, se eu creio na ressurreição, eu vou lutar por essa ressurreição, eu vou lutar pela santidade, eu vou lutar, coisa que no mundo presente está nos impregnando cada vez mais no nosso meio. O viva intensamente a sua vida e deixa a vida te levar, e a vida vai nos levando. Não tem esperança, não tem olhar de futuro, não tem olhar visionário. Eu rezando sobre a ressurreição, pedindo a palavra de Deus, eu me deparei com uma homilia do Papa Francisco. O Papa Francisco, em um dos seus sermões, logo no ano da fé, o Papa falou o seguinte. Ele pegou uma catequese do ano da fé, ele trouxe para nós, são palavras do Papa Francisco. Diz o Papa: depois de recordar que o credo afirma que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, o Santo Padre, o Papa, sublinhou que essa breve confissão de fé anuncia propriamente o mistério pascal, com as primeiras aparições do ressuscitado a Pedro e aos 12. A morte e a ressurreição de Jesus são propriamente o coração da nossa esperança. A morte e a ressurreição, ou seja, tudo que nós estamos vivendo no tríduo pascal, esses 3 dias de tanta contemplação, de tanto aprofundamento, esses 3 dias são o coração da nossa esperança. Diz o Papa Francisco: sem esta fé na morte e na ressurreição de Jesus, a nossa esperança será frágil e não será nem sequer esperança. O Papa Francisco diz: infelizmente, sempre se procurou obscurecer a fé na ressurreição de Jesus, e também entre os próprios crentes. Um pouco daquela fé água de rosas, como dizemos nós, não é a fé forte. E isto por superficialidade, às vezes por indiferença, ocupadas por 1000 coisas que são consideradas mais importantes que a fé, ou por uma visão somente horizontal da vida. O Papa Francisco destacou que é propriamente a ressurreição que nos abre a esperança maior, porque abre a nossa vida e a vida do mundo ao futuro eterno de Deus, a felicidade plena, a certeza de que o mal, o pecado, a morte podem ser vencidos, e isso leva a viver com mais confiança as realidades cotidianas, enfrentá-las com coragem e com compromisso. O Papa termina dizendo: a ressurreição de Cristo ilumina como uma luz nova estas realidades cotidianas. A ressurreição de Cristo é a nossa força, é o que nós cremos, e é em cima dessa ressurreição que nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos lutar contra as forças malignas deste mundo tenebroso,
Porque nós acreditamos, porque nós cremos no céu, entendemos que vamos com Cristo ressuscitar. Por isso que a nossa força, e o que é que o mundo tem feito no nosso meio? Tem tirado a nossa crença e impregnado em nós, colocado em mim e em você a normalidade das coisas, como se tudo se resumisse neste mundo. Nasceu, cresceu, morreu. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. E não é assim. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos na eternidade, onde não mais haverá choro, nem lágrimas, nem tristezas, nem angústias, nem doenças. Onde estaremos diante do nosso Senhor. É o que nós professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos. Nós professamos isso, amados. E é nisso que nós temos que alicerçar, é nisso que eu, Padre Bruno, e você temos que estar firmados na nossa fé, para aguentar firme, para não baixar a cabeça, para renovar a esperança, para renovar a alegria, para renovar o nosso entusiasmo, para renovar o nosso desejo de céu. Quando o Papa falava da esperança, eu fiquei muito pensativo. Eu vou ler mais uma vez, porque são palavras do Papa Francisco, do nosso Pedro. O Papa diz isso. Ele destacou que é propriamente a ressurreição que nos abre a esperança maior. Eu vou falar para vocês, diante do Rubens, da Tânia, do Mastodeschini, de ontem para hoje, nós atendemos os confessionários quase 500 pessoas, graças a Deus, bastante gente. Não conseguimos atender todos porque é muita gente, mas amados, ali nos confessionários o que eu mais escutei foi essa palavra: Padre, eu perdi a esperança. É impressionante, gente, quantas pessoas que estão perdendo a esperança, que perderam o desejo até de lutar, que não acreditam mais. Entrou uma pessoa no confessionário, a gente fala o pecado, não fala o pecador. Eu fiquei compadecido, eu até perguntei qual é a sua idade. Ele falou 26 anos. Eu disse: meu filho, sua vida começou agora. Não são 3 situações que aconteceram na sua vida que você já está dizendo: Padre, eu estou desistindo de tudo. Eu disse: jamais. Eu falei para ele, nós estamos no sábado santo. O que nós vivemos ontem, na cruz, Jesus morreu para te salvar, para dar vitória. A cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de vitória. Na cruz o Senhor venceu a morte e nos deu a vida eterna, a vida nova. Mas é papel de Satanás. O inimigo de Deus tem feito isso mesmo, nos colocando dúvidas. Será que existe mesmo o céu? Será que existe mesmo o inferno? Será que existe mesmo a eternidade que tanto se fala? Para quê? Para nós entrarmos nas coisas deste mundo e ficarmos cada vez mais presos, aprisionados, escravos. Amados, o céu é o nosso lugar.
A vida eterna é o que nos espera. A ressurreição é a nossa força. E é essa a boa notícia que eu e você precisamos dar, anunciar, ecoar pelo mundo afora. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Temos que proclamar isso com a nossa vida. Eu volto a dizer, eu não sei o que tu passas, mas se a tua esperança tem esmorecido, peça a Deus a graça. Peça a Deus a graça. Peça ao Espírito Santo. Antes do Padre Roger iniciar a pregação, o Márcio clamava o Espírito Santo de Deus, pedindo, eu vi, acompanhei. Renação do Espírito. Sim, porque eu sei, são coisas que nos acontecem, situações, mas nós temos que pedir a graça do Espírito para termos a mesma força, a mesma ousadia que Paulo teve, de testemunhar, de sermos testemunhas vivas, de anunciarmos. Eu já fui várias vezes à Terra Santa, graças a Deus, eu já contei isso em várias pregações. Uma vez eu entrei no Santo Sepulcro, e aí uma senhora entrou depois que eu entrei, ela entrou depois, e quando ela saiu meia chateada, sabe? Sabe quando a gente vê uma pessoa fazendo uma cara feia? Aí eu cheguei para ela, eu falei assim, por que a senhora está meio chateada? Ela, um absurdo. Eu disse, o que foi com o absurdo? Padre, o senhor viu quanto tempo nós ficamos nessa fila? Aí eu disse, bastante tempo, quase 3 horas. 3 horas para entrar naquele lugar, ver uma pedra e não tem nada lá. Eu disse, meu amor, se a senhora quiser eu lhe deixo. Se quiser eu lhe deixo, mas eu tenho uma certeza, no 3º dia a senhora não vai ressuscitar não. Vai ficar lá. Amados, o sepulcro está vazio. Pode aplaudir essa certeza. Ele está vivo no meio de nós. Dentre tantos lugares na Terra Santa, é o lugar por excelência da nossa fé viva. O sepulcro está vazio. Eu sou testemunha, e nós temos que testemunhar isso. Aonde está o corpo? Aonde enterraram? Não tem. Ele ressuscitou, ele está vivo. E é esse anúncio que querem nos calar. Olha que forte a palavra de Deus. Pega 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Nosso querido Paulo, eu vi que vários que pregaram hoje usaram as cartas de Paulo, que para nós é um grande ensinamento, é uma grande bênção. Diz a carta de São Paulo para nós, 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, versículo 1: quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, e que recebestes, e no qual estáis firmes, por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao 3º dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim,
que sou como um aborto, pois eu sou menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou. E a graça que Ele reservou para mim não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que tanto eu como ele temos pregado, e essa é a fé que abraçastes. Vou terminar no versículo 14. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento é a vossa fé. Palavra do Senhor. Pode aplaudir essa palavra. Pode aplaudir essa palavra. Meu Deus, quando eu rezava com ela, que forte quando Paulo se compara como um aborto. Eu sou como um aborto, sou menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou. Amados, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus que estamos aqui. É pela graça de Deus que eu sou padre. É pela graça de Deus que somos missionários. É pela graça de Deus. E nesta graça de Deus, de não sermos melhores, mas na certeza que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, é nessa graça que nós temos que estar alicerçados e levar essa palavra, esse anúncio, essa boa notícia, essa notícia de esperança, essa notícia de alegria, de força. Proclamar a ressurreição é proclamar a vida eterna, é proclamar a vida nova. Eu rezando com ela, me veio a palavra de Deus que está em Romanos, quando diz para nós, morte e vida. Diz a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 6. Pois se fomos de certo modo identificados a Ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Está na palavra. E é essa fé que nós precisamos proclamar. Proclamar a ressurreição é dizer que começa um tempo novo em nossa vida. Eu não sei o que foi a sua quaresma, eu não sei o que você passou nesses 40 dias, mas após a missa da ressurreição, teremos a graça de celebrarmos 8 dias como se fosse o único dia, as oitavas da Páscoa. É preciso proclamar vida nova para nós. Eu falava muito isso na missa das famílias, que nós toda segunda-feira celebramos. Não adianta ter ficado 40 dias fazendo tantas coisas e na segunda-feira após a Páscoa voltar para a vida velha. O que passou, passou. É vida nova. E essa vida nova tem que estar alicerçada, pautada na ressurreição, vivenciada nessa vida, crendo cada vez mais, professando. Mas o que mais vem ao meu coração, e o que eu pedi a muitos, não a todos, que passaram pelos confessionários comigo, mas para alguns em especial eu pedi, quando falava, padre, qual é a penitência? Eu dizia, eu não vou te dar penitência, eu vou te dar uma missão. Anuncie Jesus Cristo com a sua vida. É o que nós mais precisamos. Anunciar o Cristo vivo no meio de nós, para que a palavra se cumpra. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
Que as pessoas possam, em mim e em você, ver o ressuscitado. Que as pessoas possam olhar para nós e contemplar o Cristo vivo pelas nossas ações, pelos nossos atos, pela nossa vida, também pela nossa verdade, assumindo as nossas limitações. Aqui eu não estou dizendo que a partir de hoje vai ser só perfeição na nossa vida. Nós carregamos o pecado original, travamos uma luta entre o bem e o mal. Só que a palavra também nos garante algo: se 1000 vezes cair, 1000 vezes eu vou. 1000 vezes eu vou o quê? 1000 vezes eu vou o quê? É isso mesmo. Não podemos ficar caídos, não podemos ficar no sepulcro. Tem muita gente que gosta. Uma das coisas que mais precisamos tirar do nosso meio é esse espírito de coitadinho que muitas vezes nós fazemos. Ninguém me ama, ninguém olha para mim. E aí vamos nos vitimizando e nos tornamos vítimas de tudo. Queremos justificar cada coisa. Olha, eu fiz isso por isso, eu fiz isso por aquilo, eu fiz isso por aquilo outro. Nós não podemos, amados, viver assim. Temos que reconhecer as nossas limitações, mas de cabeça erguida, irmos adiante. A força do ressuscitado está no meio de nós. A palavra nos garante: aonde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio de vós. É Ele vivo no nosso meio. E é esse ressuscitado que nós precisamos. Eu falo mais uma vez, porque não adianta ficarmos 3 dias, não adianta ter vivido a quaresma, os 40 dias, não adianta ter passado tantas coisas, se não sairmos desta liturgia que estamos vivendo, se não sairmos deste acampamento, se não sairmos dessa Semana Santa decididos a uma vida nova, a abrir a nossa boca, a anunciar a verdade. Proclamareis a verdade vos libertará. O mundo quer cada vez mais nos silenciar. E eu volto a dizer, aquilo que eu disse no início, é uma grande artimanha de Satanás. Querer que a nossa visão fique só nesta vida. Porque aí, se a gente não tem a esperança da vida eterna, se a gente não acredita, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: então se só existe aqui, deixa eu aproveitar a minha vida. Aí a gente esquece o que a palavra de Deus fala lá em Romanos também, o próprio São Paulo, que eu amo demais essa passagem: os sofrimentos presentes não se comparam à glória eterna. Ou seja, o que eu estou tentando colocar no meu e no seu coração, desde as 4h15 até agora, é o seguinte: nós precisamos cada vez mais acreditar na ressurreição de Cristo e colocar ela viva em nossa vida. Não foi à toa que eu pedi para iniciarmos a colocação, essa pregação, cantando um refrão: eu ressuscitarei. Só canta quem acredita, só canta quem tem fé, só anuncia essa verdade quem tem um olhar visionário, quem acredita no céu e vive intensamente nesse mundo. Sim, porque não adianta também só olhar para o céu e não viver o agora, porque o céu começa aqui e agora, com as nossas ações, com a nossa vida, com a nossa busca, com a nossa intensidade, fazendo cada momento da nossa vida intenso.
Eu falava para a Tânia, eu fui a semana passada em missão para os Estados Unidos. Nós estávamos em assembleia, a comunidade Canção Nova. E eu saí na quinta-feira, fui para São Paulo, peguei um voo, fiquei 5 horas dentro do avião, o avião não decolou, viajei no outro dia, saí na sexta-feira, cheguei nos Estados Unidos às 2:30 da tarde, eu tinha uma pregação às 3:30, outra pregação às 5 e pouco e uma santa missa. Eu cheguei e fui direto para a pregação. Quando eu terminei a missa, por alguns instantes, eu parei para ver onde é que eu estava, porque minha cabeça estava desorientada. Eu vivi intensamente. Aí a Tânia olhou e falou assim: padre, mas aquilo tudo que o senhor postou no Instagram foi só nesse tempo? Eu falei: foi, porque eu tenho buscado viver intensamente aquilo que eu faço e que eu vivo. Eu não sei o tempo que eu tenho, eu não sei quando será, meu Deus. Eu já voltei na segunda-feira. Eu só não celebrei a missa das 3 horas, porque não tem como pegar um avião mais rápido, porque se tivesse eu pegava. E para que isso? Porque dentro de mim, dentro de nós Canção Nova, dentro de todo esse espaço de evangelização, dentro da TV Canção Nova, do sistema Canção Nova de comunicação, tem homens pecadores, homens e mulheres que pecam, mas que lutam, e que querem anunciar para o mundo ouvir: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas está vivo no meio de nós. Por isso, todo o espírito de morte é preciso sair da nossa vida. O sepulcro está vazio, em nome de Jesus. Acredite nisso e leve esta boa notícia. Daqui a alguns momentos nós vamos cantar o glória, nós vamos anunciar essa boa notícia, e não podemos nos silenciar. Assim como Maria Madalena, assim como tantos outros, temos que ir e anunciar, e proclamar, e dar esta boa notícia. Desejar feliz Páscoa, é isso. É proclamar o quê? Essa passagem da morte para a vida. E eu e você precisamos dessa vida nova. Eu e você somos necessitados dessa vida nova. Como foi o refrão que o Padre Bruno pediu para você cantar? Eu ressuscito. Como é? Dá um tom para nós aí. Eu ressuscito. Só você. Eu ressuscitarei. Canta forte, Brasil. Canta, Paraguai. Eu ressuscitarei. No dia final. Pode ser melhor. Eu quero ouvir você mais forte. Eu ressuscitarei. Quem acredita, canta. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. No dia final. A palavra diz isso, amados, preste atenção, está lá em Romanos, no capítulo 6. Que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, e na sua morte, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova.
Pois se fomos de certo modo identificados a Ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado, pois aquele que morreu está livre do pecado. E se já morremos em Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre Ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra. Pode aplaudir. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Basta colocarmos essa palavra em prática. Basta assumirmos verdadeiramente. Nós não podemos viver mais para o pecado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E a ressurreição vai nos dar essa força. Eu não posso pecar. Ontem eu achava lindo quando o Padre Jonas, nas funções da sexta-feira, ele falava do PHN, né? Da nossa vida contra o pecado. Nós temos que lutar contra esse pecado diariamente. Todo momento, todo segundo da nossa vida, da nossa história. E o que vai nos ajudar é isso, é ter essa certeza, esse entendimento. Eu já falei isso várias vezes, inclusive foi uma das pregações que eu fiz no acampamento Livrai-nos do Mal, do ano passado. Esse ano o Livrai-nos do Mal vai ser também no final de julho, 26, 27 e 28 de julho. E eu dizia de um momento de oração que eu tinha, fazendo os meus questionamentos, e o Senhor colocou no meu coração algo muito forte que me ajudou. Quando eu fazia a oração e pensava, meu Deus, mas por que tanta luta, por que tanta batalha, por que tanta dificuldade? Se na cruz, e nós sabemos que com a morte, Cristo venceu a morte, já nos deu a vitória. Por que tudo isso? E o Senhor foi colocando para mim situações concretas, e me fazendo enxergar. E aí aquela palavra que eu já proclamei, ela veio à tona mais uma vez, que nada se compara à glória, à eternidade. E aí eu comecei a entender assim: a gente nasce, cresce, e se a gente chegar aos 100, aos 90, 98, o meu avô fez 94 esses dias. Se a gente chegar aos 100, glória a Deus, mas aqui nós temos um limite. Aí na minha cabeça veio, se é para ter esse olhar de esperança e entender que a eternidade é para sempre, é preferível passar as labutas e as dificuldades aqui, nos nossos 80, 90, 100 anos, e ter o resto de felicidade. Então, eu não vou ficar mais reclamando. É apenas pedir a Deus força. É apenas pedir ao Senhor que renove a nossa fé. Claro que a gente vai cair na reclamação, a gente vai muitas vezes questionar, mas se isso acontecer no nosso meio, é preciso que a gente mude a chave. E com esperança, com fé, com entusiasmo, a gente olhe para frente e pense o seguinte: o meu lugar é a eternidade. A gente tem uma grande mania de ficar com as coisas negativas e esquece a grandiosidade do que Deus tem para cada um de nós. Então não fica com as situações difíceis, não fica com as dores, não fica com os sofrimentos. E o Padre Bruno não está mandando você negar nada disso, mas eu estou dizendo para você, com olhar de esperança, creia na ressurreição. Mude a chave. Olhe com um olhar de misericórdia.
creia, se renove, ative a sua fé e encare tudo com a certeza que vai passar. Tudo passa, mas o nosso lugar é o céu. Quando a gente vive assim, a gente se ajuda um pouquinho mais. É fácil? Não. Mas eu preciso anunciar para você, neste final de tarde do sábado, no sábado da espera, neste sábado santo, o sepulcro está vazio. É preciso sairmos, tirando do nosso meio toda a tristeza, todo o espírito de morte, e levantando a cabeça, e tendo a certeza que a ressurreição é para mim e para você, é para todos nós, é para cada um de nós. Ele morreu por todos, para salvar a todos, mas até chegarmos à ressurreição, a plenitude de tanto que tudo que nós almejamos é aqui, amados, é no dia a dia, é caindo, levantando, enxugando as lágrimas, o suor, o trabalho, mas fazendo o novo acontecer em nossa vida. Eu sinto muito forte de nós fazermos um momento de oração. Por isso eu quero pedir que você fique de pé em nome de Jesus. Deixe o telefone, a Bíblia, o caderno, a bolsa. É você e o ressuscitado. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Se você quiser um pouco até se esticar, se estique. Mas eu quero que você viva esse momento, preparando o seu coração para a missa da vigília, preparando o seu coração para proclamar o aleluia guardado, dar o glória devido. Mas eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Nós estamos reunidos nessa tarde, neste sábado santo e profético. Nada do que vivemos até agora foi encenação, foi faz de conta. Nós atualizamos a grande paixão, morte e ressurreição. Por isso coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos e vá pensando um pouco na sua vida, na sua história. O que é que ainda se encontra no sepulcro que precisa de ressurreição? O que é que ainda se encontra dentro deste sepulcro que você quer permanecer enterrado? Aonde precisa ser renovada a sua esperança, a sua crença que Deus tudo pode, tudo faz? Vai falando com o Senhor. Não é comigo o Padre Bruno, não é com o Ministério de Música. Você que está aqui, você que acompanha essa pregação, aonde você estiver agora, seja manhã, tarde ou noite, o momento agora presente, fala com Deus a sua verdade. Você que não tem acreditado na ressurreição, você que tem se prendido às coisas, às mortes que foram apresentadas em sua vida, o que é que morreu dentro de você, que precisa de vida nova? Fala para Deus, fala para o Senhor nessa tarde, neste fim de tarde, neste sábado santo. Eu, Padre Bruno, apresento o meu coração, os medos, os cansaços, tudo que tem tentado invadir o meu coração. Eu renuncio nesta tarde e proclamo ressurreição na minha vida e na sua vida, vida nova em Cristo Jesus. Com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Por isso que nós proclamamos antes que nada vai nos separar desse amor. E assim eu convido você a levantar os seus braços, na ousadia do Espírito. Erga seus braços como você nunca levantou, e solte a sua voz. Deixa o Espírito Santo orar em você. Reza a canção nova, reza Brasil. Peça a graça do ressuscitado, a força do ressuscitado no meio de nós.
Reza com autoridade. Isso, não para de rezar. Mas quando o padre foi falando da pessoa que estava no confessionário, disse: eu perdi minha esperança. Quantos de nós somos minados na nossa esperança? O demônio tem atingido de cheio a sua esperança. E nas nossas palavras, nós semeamos. E quando nós semeamos, nós produzimos frutos. O que você tem semeado pelos seus lábios, pela sua boca. Peça agora que o Senhor, Ele pegue uma brasa do altar agora e purifique os seus lábios, porque do meu lábios e dos seus lábios não pode sair murmuração, não pode sair da nossa boca a palavra eu não tenho esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. Enquanto há esperança, há vida. Mas se nós perdemos a esperança, nós morreremos. E o Senhor não quer decretar a nossa morte. Que caia por terra agora toda falta de esperança. Por tudo que você tem visto, por tudo que você tem assistido nas televisões, nas mídias, que tem minado a sua esperança, caia por terra, que o sangue redentor de Jesus agora lave todo e tudo contra a esperança no nosso coração. Levante a sua mão direita, repita comigo com o ministério de música, com autoridade: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, eu eu creio, Senhor, Senhor, que tudo tu podes, que tudo tu podes, que tudo tu faz. que tudo tu faz. Eu vos peço neste fim de tarde, Eu vos peço neste fim de tarde, perdão, Senhor, perdão por todas as vezes por todas as vezes que eu não proclamei que eu não proclamei a ressurreição a ressurreição verdadeira verdadeira na minha vida. na minha vida. Por isso, nesta tarde, Senhor, Por isso, nesta tarde, Senhor, eu renovo a minha fé, eu renovo a minha fé, eu renovo a minha esperança eu renovo a minha esperança na ressurreição. na ressurreição. E eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, proclamar proclamar para o mundo ouvir para o mundo ouvir que eu sou nova criatura. que eu sou nova criatura. Por isso eu renuncio Por isso eu renuncio a todo espírito opressor. a todo espírito opressor. Eu renuncio a Satanás, Eu renuncio a Satanás, a mentira, a mentira, a idolatria. a idolatria. Eu renuncio Eu renuncio ao espírito de morte ao espírito de e morte. digo: saia da minha vida Digo, saia da minha vida e não volte mais. e não volte. Eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição. Eu creio na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Eu creio no céu. Eu creio no céu. Por isso eu vou lutar. Por isso eu vou lutar. Lutar pela santidade. Lutar pela santidade. Lutar pela vida nova. Lutar pela vida nova. Lutar pela salvação. Lutar pela salvação. Eu não vou me parar Não vou parar com as coisas deste mundo. com as coisas deste Eu mundo. não posso parar Eu não posso parar no pecado, no pecado, na fraqueza, na fraqueza, na maldade. na maldade. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu preciso ter esperança Eu preciso ter esperança e acreditar sempre e acreditar sempre que o Senhor que o Senhor está no controle está no controle de todas as coisas. de todas as coisas. Que o meu lugar Que o meu lugar é o céu. é o céu. E é no céu que eu vou morar E é no céu que eu vou para morar. sempre. Para sempre. Por isso eu creio, Senhor, Isso eu creio, Senhor. na ressurreição, Na ressurreição. na vida eterna. Na vida eterna. E eu digo amém. E eu digo amém.